lá, mas quase todo mundo faz. Eles pegaram mais de 5 milhões de alunos que fizeram essa avaliação do mapa do crescimento em 2017 e 2018, compararam o que é uma curva normal de crescimento de um ano letivo típico, padrão, com a curva do que é o crescimento e a perda depois das férias. E também compararam essa curva de crescimento intelectual, acadêmico, normal, com a curva do que é o Covid. O que está acontecendo nos Estados Unidos? O ano escolar lá termina final de maio, início de junho, mas eles suspenderam as aulas em março. E a grande maioria das escolas não vai retornar, vai voltar só em setembro para o novo ano letivo. Alguns estados vão tentar voltar, mas, em geral, eles já decidiram que as notas vão valer até o período de março para não prejudicar os alunos. Todos os países estão fazendo adaptações para não prejudicar os alunos. Mais de 80% dos países do mundo, 198, já reajustaram a data de vestibulares e fizeram readaptações que nós também estamos fazendo aqui. E eles compararam o segundo cenário de comparação foi dessa crise com o conhecimento que os alunos tinham até março, com o fechamento das escolas. E o resultado é muito preocupante. Os alunos perdem, no mínimo 30%, eles voltam das férias com 70% do aprendizado que eles tinham de língua portuguesa. E em matemática, o resultado é mais preocupante ainda. As perdas são de mais de 50%. Em alguns níveis de escolaridade, a perda é correspondente a um ano inteiro. Alguns consensos existem com essas medições. Primeiro, afastamento da escola afeta a aprendizagem do aluno. Segundo, o impacto mais significativo é em matemática, mais do que em língua. E terceiro, o impacto é proporcionalmente maior aos níveis mais altos de escolaridade. E olha que esses estudos não levaram em consideração os efeitos da pandemia. O medo, a insegurança, a violência, as mortes de familiares, todos os efeitos psicológicos que podem afetar e que vão afetar alunos, professores, pais, famílias numa pandemia. Essa perda, 70% língua portuguesa, mais de 50%, às vezes 80%, 90% de matemática, considera as situações normais de afastamento. Nós não vamos estar voltando de férias, nós vamos estar voltando de uma situação muito difícil. Então, a gente não pode nunca deixar de lembrar desse cenário que a gente vive. E, no entanto, é admirável, é emocionante o que está acontecendo no mundo todo, no Brasil inteiro. Eu estou acompanhando o que está acontecendo em São Paulo, o que as escolas têm feito, os professores têm feito na superação das dificuldades tecnológicas, da falta de equipamento, da falta de espaço em casa para o aluno estudar, de ter que trazer pais para a escola, de ter que construir consensos entre professores, e aí o papel de liderança do gestor é essencial, de ter que construir consenso entre os professores, de ter que liderar a participação das famílias. Então, a gente tem tido experiências fantásticas e eu queria muito, Mônica, te ouvir. Como que a Major está lidando com esse cenário pandêmico nesse momento crítico e como que vocês estão se preparando para esse pós-pandemia que a gente nem sabe direito como é que vai ser ainda, né? Com a palavra, minha querida professora Mônica. Professora Raquel, muito obrigada pelo convite, pelo acolhimento, pela generosidade logo no nosso primeiro contato.
E obrigada por todos que estão obrigada por todos que estão nos assistindo também. Estamos nos reinventando, sim, professora. E a cada instante, pois vivemos uma situação atípica de convivência intensa, mas de forma virtual. E o que gera anseios, conflitos, mas também momentos felizes e prazerosos de aprendizagem. Em virtude deste momento, a equipe gestora, juntamente com os professores, tiveram que deixar o espaço escola, tão familiarizado por todos, para entrar no mundo gigantesco da tecnologia digital, com plataformas e ferramentas até então desconhecidas pelos professores. Desafio ainda maior, pois atendemos os alunos dos anos iniciais, na faixa etária de 6 a 11 anos. E no primeiro momento deste distanciamento social, nós iniciamos a mobilização através de e-mail e contatos telefônicos, para que as atividades pedagógicas elas fossem ofertadas à distância por meio da tecnologia, para que mantivéssemos o vínculo tão essencial que é escola e família. Né? Iniciamos com ferramentas simples, né? O e-mail e o WhatsApp, mas nós já iniciamos essa mobilização. E também a construção de um site e de uma página oficial no Face. Com o retorno do ano letivo, mesmo de forma virtual, a SEDUC lançou o Centro de Mídias para que os alunos tivessem acesso gratuitamente às aulas ao vivo, bem como por TV aberta. E aí facilitou o trabalho, o nosso trabalho, propiciando tutoriais, interação com a rede e parcerias com empresas de tecnologia, né? Eles oferecendo esse suporte para os professores. Neste momento que é tudo novo para o professor, os nossos professores eles estão tendo autonomia para utilizar a ferramenta que eles se sentem mais confortáveis, que eles se sintam, né, e adaptados. Eles precisam também estarem adaptados para que consigam, com clareza, manter a formação integral de todos os alunos da sua turma e garantindo o desenvolvimento em todas as dimensões, intelectual, emocional, social, cultural, na medida do possível. E o grande desafio ainda que enfrentamos, né, que eu vejo, são com as crianças que não possuem acesso às tecnologias. E desta forma, a equipe gestora ela tem mantido um contato de forma humanizada, acolhedora e respeitosa, tranquilizando as famílias em relação à aprendizagem, esclarecendo que após as aulas, né, eles receberão todo o apoio necessário e exercitando desta forma a empatia, o diálogo e a cooperação, porque nós estamos vivendo essas desigualdades, professora Raquel. E a equipe acredita que neste momento é fundamental mantermos o vínculo e tentar garantir a equidade, professora. Passo a palavra. Olha, parabéns. Você tocou em alguns pontos que são críticos nesse momento, não é? A crise escancarou as nossas desigualdades. É incrível como um vírus invisível tornou visível as nossas desigualdades, as nossas vulnerabilidades, as nossas fragilidades.
E você disse corretamente de crianças que não têm acesso à tecnologia. Você tem ideia do percentual dessas crianças? Depois eu continuo com a pergunta, só para eu entender. Professor, não, a nossa a escola, a escola major, ela está localizada num bairro não de uma periferia, não, mas assim, nós recebemos crianças de todos os bairros, né? É um bairro antigo, de pessoas idosas, e os pais dos bairros, da região, ele que tem uma questão financeira um pouquinho melhor, eles acabam trazendo essas crianças para a nossa escola. Então, assim, não são muitos, é uma minoria na nossa escola, mas essa minoria, a gente não pode, elas não podem passar despercebidas. Exatamente. Na verdade, o grande espírito do professor deve ser encarnar essa convicção absoluta de que não pode deixar ninguém para trás. Sim. Em situação normal, Mônica, a gente já tem uma situação muito complexa no Brasil. De cada 100 crianças que entram na escola no primeiro ano, só 86 terminam os anos iniciais. Então, a gente já tem uma filtragem aí muito triste. De cada 100, 86 terminam. Isso eu estou falando dados de Brasil. Claro que, né, a nossa desigualdade é tão grande que ela existe de uma região para outra, né, de um estado para outro, dentro de um estado, de uma cidade para outra, dentro de uma cidade, de um bairro para outro, dentro de um bairro, de uma escola para outra. Então, essa desigualdade começa lá em cima e vai acontecendo dentro de uma escola, de um turno para outro, de uma sala de aula para outra. Aí o papel né, de liderança de consensos, quando eu falo do gestor, até na manutenção da equidade, da excelência acadêmica. Eu considero, quando eu falo de qualidade da educação, eu falo de dois aspectos, da excelência da aprendizagem e da equidade. Nós não podemos separar uma coisa da outra, né? E eu acredito que, claro, estou acompanhando, dentro dessas desigualdades, além de algumas crianças que não têm o equipamento, eu sei que a sua escola também tem crianças com necessidades especiais. Sim. Como é que você está lidando, como que a escola está lidando com essas crianças que precisam de uma atenção especial? Professora, nós temos salas de atendimento educacional especializado. Então, nós temos 2 profissionais especialistas que atendem os professores das classes regulares, possibilitando a flexibilização dos conteúdos. Então, a gente tem enviado para os pais de uma maneira mais simples, através de vídeos, para que as crianças possam ter o contato visual também e ajudando os pais, né, na elaboração das atividades com os filhos. Ótimo. A questão de equipamento, o Estado brasileiro vai ter que resolver essa questão, vai ter que apoiar as famílias com necessidades maiores financeiras. Eu sou do Conselho de Gestão da Secretaria da Educação, eu vejo a movimentação do secretário Rocieli nesse sentido, inclusive de facilitar a compra, empréstimo, doação de equipamento, de smartphones, de iPads, de laptops para os alunos. E essa é uma constatação dessa crise. Todas as crises pandêmicas que aconteceram no mundo mudaram o nosso modo de estar na vida, né? Se a gente também pensar na história da humanidade, na época agrária, nós tínhamos, na época antes da Revolução Agrária, a humanidade era nômade, saía andando, procurando o alimento e dormindo onde parava. Com a reforma agrária, a população se tornou sedentária
veio o senso de propriedade, cada um começou a ter sua casa, plantar a sua subsistência, arroz, ter o seu gado, os seus animais. Com a Revolução Industrial, a população rural foi para as cidades, as grandes fábricas, as grandes indústrias. É exatamente nesse momento de Revolução Industrial que a nossa escola foi criada, refletindo aquela sociedade. Só que hoje, 200 anos depois, aquela escola da Revolução Industrial, quando a gente vive uma revolução tecnológica, está tudo bagunçado. Não tem mais sentido, né? Não tem mais sentido. Então, uma das demandas que terá que ser atendida é propiciar equipamentos tecnológicos para todos, no sentido mesmo de universalização, de equidade, de direito, porque a educação não é só a ferramenta que alavanca a pessoa para ter mobilidade social, cultural e financeira na vida. É a ferramenta que propicia a pessoa explorar e deixar vir à tona todo o seu potencial intelectual, cultural, né, enfim, filosófico, espiritual, mas é também através da qualificação das pessoas que a gente cria um novo patamar de país, um novo patamar de nação. Então, é responsabilidade governamental criar condições para isso, e o país vai ter que encontrar esse caminho. Nós não podemos deixar nenhum para trás, e não podemos deixar nenhum para trás, porque seremos um país mais pobre se deixarmos algum para trás. Então, a gente tem que trabalhar nessa perspectiva. E temos que trabalhar na perspectiva de não só a escola ser diferente, não só a convicção de que a tecnologia veio para ficar, e hoje ela veio para ficar com mais serenidade da parte de alguns professores que tinham medo da tecnologia e tinham medo que a tecnologia fosse substituí-los. A tecnologia não vai substituir professor nunca na vida, principalmente nos anos iniciais. Na universidade pode até ser, mas eu acho que na educação básica, mesmo na preparação para o Enem, é o desafio da sala de aula que te faz refletir, fazer inferência, ter capacidade de argumentação, trabalhar em equipe, trabalhar o projeto de vida para depois exercer a sua vida adulta construída nesse processo de preparação. Mas nós temos que conviver com a ideia, com a certeza de que as crianças que estão conosco hoje serão adultos muito diferentes do que são os adultos hoje. Você está falando da sua escola, tem criança de 6 a 11 anos, né? Eu tenho uma neta de 5, minha neta mais nova tem 5. Eu tenho 8 netos de todas as idades, da universidade ao início da alfabetização. A minha neta, que tem hoje 5 anos, quando ela tiver 20, quer dizer, em 15 anos, ela terá tido acesso, ela terá sido exposta ao nível de conhecimento correspondente ao que foi acumulado nos últimos 150 anos. Então, a velocidade dessas transformações, uma criança que está sendo alfabetizada com jogos que chegam pelo WhatsApp, não tem a mesma cabeça nossa, né? Não tem como ter a mesma cabeça nossa, né? E essa revolução toda, né, você colocou muito bem, tem sido difícil, tem sido trabalhosa, mas tem propiciado momentos de alegria, de solidariedade, de gratificação. Eu queria que você contasse uma experiência aqui que mostrasse esse espírito de solidariedade e como que essa união, nesse momento, é importante pelos nossos alunos, pelos nossos colegas, pelas nossas escolas. Professora, hoje mesmo eu recebi, por volta de umas 8h10, um vídeo de um aluninho de primeiro ano, que a mãe deu a devolutiva para o professor através de uma atividade pelo WhatsApp, por um vídeo. E neste vídeo, em 16 de março, a professora me disse que ele estava como silábico alfabético.
E neste vídeo que a mãe postou hoje, ele se encontra como alfabético. E ele lendo as palavras, escrevendo, a questão da oralidade. Então, eu falei, ainda brinquei com a professora, eu ganhei o dia hoje já. Olha, a gente já está tendo recadinhos aqui, viu? Infelizmente, nem todos estão chegando com o nome para mim. Mas o professor Elitan está falando da importância de manter vínculo. Não, ele diz que manter vínculo e equidade é impossível. Eu queria que você depois comentasse isso, depois eu também vou querer comentar essa impossibilidade da manutenção da equidade. Tem uma outra professora de Mogi-mirim que está dizendo que aqui, Pérez Marques, Mogi-mirim, estamos fazendo o possível e o impossível. Eu sei disso, professora. A gente está fazendo o possível e o impossível, todas as escolas estão. Outro comentário, as crianças que não têm internet, é bom falar sobre isso mesmo. Investimento em educação, país desenvolvido, menor desigualdade, riqueza, isso mesmo, também quero falar sobre isso. Temos que nos reinventar e ajudar a todos. E tem uma pergunta para você, Mônica, que tipo de parceria com empresas de tecnologia a diretora estabeleceu? Eu não sei se eu entendi que você falava da parceria que a própria SEDUC está fazendo. E você fez alguma coisa individualmente, particularmente? Fala um pouco sobre essas parcerias e a sua impressão sobre o comentário de que a manutenção de vínculos e de equidade é impossível. Em relação, professora Raquel, à questão do vínculo, o vínculo ele tem que existir, ele pode acontecer. A gente tem esse percentual de 5 a 10% dos alunos da nossa escola que não possuem internet ou equipamentos, a gente pode manter o vínculo, sim, através de um telefonema humanizado, através de um contato, através de correspondências, né? Desde que você tenha os dados atualizados desses alunos na escola. Então, é imprescindível que a escola, né, faça essa busca ativa periodicamente. E a questão da equidade, a gente tem por obrigação garantir a equidade. Como a senhora mesmo disse, em relação a questão da equidade, às vezes não, né, ela acaba estando na mão dos governantes, mas a gente tem que lutar para que isso aconteça. Essa busca ativa que você fala, que é essencial, existe até aplicativos para isso. Você usa algum aplicativo ou é pelo telefonema, pela visita pessoal? Como é que você faz essa busca ativa? Por telefonemas. Por telefonema. Por telefonemas. Você tem todos os dados de todos os seus alunos atualizados? Sim, no início de... Aquela semana inicial de preparação para o fechamento, uma das razões, eu me lembro do secretário Rosselli falando, era para que as escolas atualizassem. Você teve tempo, então, de fazer isso? Antes da solicitação da secretaria, todo início de ano letivo, os pais recebem uma ficha informativa para que eles façam atualização de todos os dados. Então, nesta ficha tem dados pessoais, telefonemas, recado, e-mail, se o aluno tem algum problema de saúde, se ele pode fazer educação física, se ele tem uso de imagem e gravação. Então, essa ficha ela é atualizada no início do ano. E nas reuniões de pais, a gente sempre coloca, se houve alguma alteração, para que procurem a secretaria da escola e façam essa atualização desses dados. Em relação à manutenção da equidade, professor, você tem razão, é muito difícil a manutenção de vínculos, a manutenção da equidade. De vínculos é uma coisa mais pessoal, de doação e de característica, de personalidade de cada gestor, de um modo geral. Como a Mônica disse, deve levar tempo, ligar para 600 famílias para saber como é que os alunos estão. Nem todos se dispõem a isso, a maioria sim, mas nem todos, então há uma diferença de personalidade também, pode ter, né, dificuldade de acesso
mas é um esforço que a gente, cada professor, cada gestor individualmente tem que tentar manter. A questão da equidade, a preocupação, a crença de que nenhum pode ficar para trás, tem que ser exercido o tempo todo. É claro que ela precisa de apoio do Estado numa questão tecnológica, por exemplo, de compra de um computador para uma família que não tem. A gente não tem, e aí ele tem razão, a equidade não vai ser corrigida, porque por mais que o secretário queira ajudar, ele não tem como, numa casa que vivem 6 pessoas e que tem 1 ou 2 cômodos na casa, você criar condição de equilíbrio, de silêncio, de espaço para aquela criança estudar. É uma vergonha que o Brasil esteja no século XXI ainda com isso, com essa realidade, mas a gente também tem que ter consciência disso. Agora, eternamente lutar contra isso e não aceitar isso. A equidade requer um esforço maior. Todo professor, eu acho que eu falo com relativa segurança aqui, eu estou na educação há muitos anos, tenho muito contato com o professor, todo professor sabe se o Joãozinho ou a Mariazinha da turma dele sabe análise sintática o suficiente para passar de um ano para outro. Mas a nossa legislação permite um corte de 5 em algumas escolas, 6 em outras, 7 em outras, e a gente sabe que às vezes a gente aprova aluno que no fundo do coração a gente sabe que ele não vai estar legal. O que a gente tem que exercer? Esse cuidado com cada aluno o tempo todo, desde o primeiro dia de aula, para não deixar a lacuna de aprendizagem acontecer. Porque a construção do conhecimento é parecida com a construção de uma casa. Você faz a fundação. Se o responsável técnico, o engenheiro, foi visitar a fundação no dia que estava chovendo, que ele estava mal-humorado, que ele olhou só mais ou menos e falou, tá bom assim, vai para frente, faz o primeiro andar, faz o segundo, faz o terceiro. A gente está cheio de casos de prédio que desaba, de viaduto que desaba, de casa que dá rachadura sem antes de ser usada, por deficiência no acompanhamento técnico desde o momento da fundação. A gente tem um sistema educacional que estimulou um pouco esse espírito de fundação pode tocando para frente. Porque quando a gente deixa o aluno sendo aprovado sem acudir às lacunas de aprendizagens que ele tem, lá na frente a casa começa a cair. Ela começa a cair no 5º ano, eu tenho o número aqui, de cada 100, 86 terminam. Ela cai mais ainda no 9º ano, ela cai mais ainda no 3º e ela cai mais ainda na universidade. Então, equidade é aquele espírito que cada professor tem que ter de falar, o meu aluno que sabe pouquíssimo tem o direito de caminhar junto com a turma, então eu vou dar a ele o tempo a mais, o esforço a mais, o cuidado a mais, a paciência a mais, a tolerância a mais que ele merece. É difícil, eu sei que não é fácil, mas o que a gente tem que construir é esse espírito do professor que presta atenção em cada aluno da sua turma e que dedica uma atenção especial àquele que precisa mais. Equidade é isso, é você ajudar mais a quem precisa mais. Então, esse é o nosso desafio como educadores, como pais, o tempo todo, né? A gente que é mãe, aliás, tem uma poesia linda que fala qual é o seu filho preferido. Eu falo, eu sou uma mãe muito vulnerável, o meu filho preferido é aquele que está doente, depois o meu filho preferido é aquele que teve um insucesso na vida. A gente alterna as atenções de mãe para os filhos, dependendo dos momentos. Na escola é um pouco assim, né? Agora, o olhar de atenção especial é a nossa forma de ter equidade na sala de aula e na escola e cobrar, sim, equidade governamental em relação às condições necessárias. O Brasil é um dos mais desiguais países do mundo. É uma vergonha. Fomos o país que, em último lugar, acabou com a escravidão.
Ainda temos um país de herança patriarcal, machista, racista, cultural forte. Isso é como atavismo. Não sei se vocês lembram de ter estudado atavismo biológico nas aulas de biologia. É a volta daquelas coisas profundas na identidade, na construção, no próprio DNA, às vezes, de algumas pessoas. E agora tem que haver um esforço consciente de combater isso, para construir uma sociedade plena, uma sociedade justa, uma sociedade, né, mais amorosa, mais acolhedora. Nesse momento, a coisa que as escolas mais precisam é de acolhimento. Acolhimento do secretário em relação às escolas, acolhimento dos gestores em relação aos professores, acolhimento dos professores em relação aos alunos, acolhimento de todos em relação às famílias. É assim que a gente vai construindo a equidade possível. Nenhum para trás. Tem que ser uma crença, não pode ser um discurso vazio. Todas as pesquisas mostram que toda criança nasce com o mesmo potencial de aprendizagem, de desenvolvimento cerebral, os neurônios funcionam do mesmo jeito. O que faz a diferença são as oportunidades que as crianças, que as pessoas têm na vida. E a escola pública, essencialmente, é o locus privilegiado, talvez um dos únicos espaços de recomposição das vulnerabilidades da família. Então, esse é o papel da escola pública, diferente de uma escola que vise lucro, que vise expulsar aluno ou repetir, dar bomba. Não, o papel da escola pública é exatamente de dar a todos as oportunidades que muitas vezes eles não têm nas famílias. Muito difícil, mas é a coisa mais importante. A gente estava conversando um pouquinho, né, Mônica? Eu estou aposentada há muito tempo, mas eu assumi há 20 anos, depois que eu saí da universidade, o compromisso com a educação básica, exatamente por entender isso, e com a educação básica pública. Eu tive todas as chances na vida de ser dona de escola particular, de universidade particular. Não tenho nada, não faço nenhum julgamento de valor contra quem foi por esse caminho. Mas a educação pública é meio que missão, meio que paixão, meio que compromisso de vida que eu tenho. Mas eu falei demais, Mônica, você que... Eu estou... Assume a palavra e fala tudo que você está com vontade de falar para os seus colegas, para mim, para esse momento. Como é que você está vivendo esse momento de verdade? E como é que você está esperando que vai ser daqui para frente? Eu tenho muita... eu aprendi muito. Com a sua fala, professora, a gente faz toda uma retrospectiva desde o início, quando eu entrei na escola... para lecionar na rede pública estadual, e eu digo que é dedicação exclusiva. E temos realmente, eu sempre digo aos meus professores, eu acredito ainda que os melhores profissionais estão na rede pública, porque nós lidamos com uma diversidade imensa. E a questão de manter o vínculo neste momento tão difícil é essencial. Olha, a gente tem umas observações importantes chegando aqui, né? A professora Daniela elogiou os temas, diz que aprender a reinventar é importante e a gente reinventa a vida o tempo todo, seja na vida pessoal, às vezes você casa, não dá certo, você tem que se reinventar, você perde um filho, você tem que se reinventar. A nossa vida é feita de reinvenção. E aqui é bom lembrar Darwin, né? Darwin sempre falou, não é o mais inteligente e nem o mais forte que sobrevive. É aquele que se adapta melhor às mudanças. Então, a nossa adaptabilidade, a nossa capacidade de se adaptar aos diferentes cenários é que nos permite a resiliência necessária para continuar, superar e avançar.
A gente está na vida para avançar, para melhorar, para crescer em todos os aspectos, mas a gente tem que ter um pouco essa sensibilidade também de perceber o cenário, e se adaptar e acompanhar o fluxo. Não adianta remar contra a corrente em muitas ocasiões, mas a gente precisa saber exatamente onde quer ir. Porque até os velhos pescadores também já diziam que não existe vento favorável para quem não sabe onde quer ir. Então, a gente tem que saber onde que quer ir, tentar sentir o fluxo da vida e das mudanças, os cenários de mudanças, e se adaptar a contribuir e crescer dentro dele. Esse é o desafio mais maravilhoso que eu acho que a vida nos mostra, né? Discurso muito coerente, obrigada, professora Kátia, dizendo, né? Eu sofro com essa angústia do aluno passar sem ter o conhecimento. Eu também sofro. O aluno não é somente uma análise sintática, longe disso, longe disso. A análise sintática vai ajudá-lo a interpretar textos, entender o mundo, mas o universo do aluno é muito além disso. Então, a gente tem que realmente prestar atenção nessa aprovação. Nós não temos um sistema de aprovação que é legal. Eu discordo profundamente do nosso sistema, mas essa é outra discussão. Construir, a professora Mônica, construir espírito que cada um tem o seu potencial, o seu próprio limite. Exatamente. Equidade é isso. Por isso que alguns precisam de mais tempo, de mais cuidado. Professora, você é maravilhosa, eu acho que é para você, Mônica. Ó, a professora Rosângela está falando, a senhora me representa, parabéns. As avaliações externas, a Claudete está lembrando que as avaliações externas são punitivas e seletivas, precisam repensar o método, com certeza. As avaliações, os vários tipos, né, formativa, elas de um modo geral focam no conhecimento e punem, isso não é o melhor caminho. Os esforços que estão sendo feitos nos últimos anos da própria BNCC, de incorporar as competências gerais e específicas para que, além da memorização, os alunos aprendam a ter capacidades que vão ajudá-lo na vida adulta. Existe toda uma linha, gente, de pensamento, toda pinta de ser verdade, que a gente está entrando na era do pós-emprego. A ideia do emprego, como eu conheci, como muitos de nós conhecemos, ela está acabando. Cada um vai ser protagonista, empreendedor e condutor da sua carreira. Isso é uma mudança profunda. Se a gente parar para pensar, pós-emprego, eu tenho uma filha que mora na Holanda, lá já é o pós-emprego. Eles têm tarefas, ela exerce tarefas específicas, e ela tem mestrado, é uma pessoa super qualificada, mas aquela ideia do emprego na vida, como nós temos aqui, infelizmente, eu não sei se ele tende a ficar. E nesse pós-emprego, nessa sociedade do pós-emprego, é a capacidade de abertura ao novo. A gente vai precisar de preparo intelectual e controle emocional para ter abertura ao novo, criatividade, todas essas competências socioemocionais se juntando às competências cognitivas, porque nós precisamos do conhecimento. Sem conhecimento, a gente nem entende o mundo. Se uma pessoa não sabe o que é crescimento exponencial, vai ter dificuldade de entender por que o coronavírus se multiplica tão rapidamente. Então, a gente precisa do conhecimento cognitivo, sim. Quanto mais, melhor. Porque aí a gente tem capacidade de interpretar melhor as coisas. O universo de cada pessoa é o conjunto do que ela sabe, o conjunto dos saberes. E quanto mais saberes, quanto mais repertório intelectual a gente tem, mais escolhas adequadas a gente faz na vida. Então, é por isso que a escola é essa coisa maravilhosa, esse espaço onde a gente trabalha as competências cognitivas junto com as competências socioemocionais e ajuda
os nossos jovens, as nossas crianças, a saberem se adaptar a um mundo imprevisível que eles vão viver, né? Está chegando tanto comentário aqui, melhorar e crescer como educador é preciso, sempre, professora Denise, sempre. Difícil é aprendermos sozinhas, precisamos do outro, de mãos dadas para o novo. Professor Enedino, professora Flávia, facilitar a compra não, tem que fornecer equipamento. Concordo, professor Enedino, a minha briga é para que a escola forneça o equipamento para quem não pode comprar. Agora, isso não depende só de mim. Se eu fosse presidente da República, né, eu tinha muita coisa diferente nesse país, mas eu não sou presidente da República. A gente tem que brigar para ganhar mesmo. Mas uma outra, essa observação da professora Denise, né, ou da professora Flávia, de que a gente precisa um do outro, essa é uma verdade. A educação não é uma área em que a gente trabalhou muito. Eu penso na época que eu dava aula, né? Eu preparava minha aula na véspera, antes. Vamos pensar uma escola, antes da gente ter essa consciência do trabalho em equipe. O professor prepara uma aula de matemática, aí chega às 10 para as 9 da escola, a aula dele é às 9, dá uma aula espetacular, eu estou falando do bom professor. Mas acaba aquela aula, ele vai para outra escola, porque às vezes ele está em 2, 3 escolas diferentes. Então, ele não tem aquele tempo de construção coletiva, de cooperar com os colegas. E é nesse sentido que a escola tem que caminhar. Essa cooperação entre pares é essencial. Às vezes, um tem uma ideia que eu não tenho, outro me mostra um erro que eu estou fazendo que eu não tinha percebido. Esse crescimento entre colegas requer, em primeiro lugar, humildade. Humildade para ouvir, aceitar, requer empatia. Por que o outro está falando isso para mim? O que será? Quais as vivências que ele teve para ter chegado a pensar desse jeito? E ao exercitar essas atividades entre nós, de empatia, de humildade, de abertura para o diferente, de abertura para o novo, nós estamos nos preparando para ajudar os nossos alunos naquilo que é mais essencial para eles na vida futura, desse mundo maluco que a gente não sabe como vai ser, que é exatamente essa flexibilidade e essa abertura. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Mônica. A gente está quase terminando já. Já. A gente já vai ter que finalizar já. A gente vai falar aqui que está na hora. Faça suas considerações finais em relação a esses pontos levantados tão bem por vários colegas da secretaria. Professora, o meu lema, né? É capaz quem pensa que é capaz. Buda. Então, assim, essa questão do novo, a gente tem que estar, né? A gente tem que estar aberto ao novo. Então, é capaz quem pensa que é capaz. E a questão realmente de manter o vínculo e a equidade, não deixando nenhum aluno para trás. É isso, Mônica. E eu queria lembrar o seguinte, tem uma escritora, uma pensadora americana, já morreu, Maya Angelou, que eu adoro, ela tem uma frase que me ajuda muitas vezes. Ela fala o seguinte: a esperança e o medo não habitam o mesmo lugar. Convide um para ficar. E eu acho que nesses momentos de incerteza, convidar a esperança é a melhor escolha que nós podemos fazer, porque a esperança ancora a nossa capacidade de alavancar, de crescer, de ter confiança em nós, em Deus, na educação, no conhecimento, na ciência e na certeza de que a gente sempre vai melhorar, como país, como pessoa, como comunidade. Um beijo para cada um. Muitíssimo obrigada, Mônica, por sua participação. Parabéns para toda a sua equipe, toda a sua escola, pais e comunidades.
Obrigada a todos e até o próximo Reinventar. Não tem muita pauta definida, não. É reinventando mesmo, a gente vai pensando. Obrigada, beijo. Beijo, obrigada.